Oi, meu nome é Vinícius dos Reis, eu sou professor e engenheiro. Nessa aula a gente vai aprender a como funciona uma motobomba de piscina, beleza? Então a gente vai ver o funcionamento geral dela, vai conhecer também os principais componentes de uma motobomba e aprender qual que é a função de cada componente, né, no funcionamento de uma motobomba de piscina, beleza? Então vamos começar. De uma maneira geral, né, a motobomba ela é considerada o coração de uma piscina, né? Por quê? Porque ela realiza a movimentação da água, né? Assim como o coração ele é responsável por movimentar o sangue, né, até os nossos órgãos e tecidos, é a bomba de uma piscina, né, a motobomba de uma piscina, que vai fazer a água circular, ela vai succionar a água do tanque, levar a água pela tubulação até o sistema de filtração, sistema de aquecimento e outros equipamentos que tiverem instalados na casa de máquina, retornando a água para a piscina filtrada, beleza? Então a motobomba é a junção de uma bomba hidráulica e um motor elétrico. Então a gente já pode identificar aqui, ó, o motor elétrico, é essa parte aqui de trás, beleza? Aqui tem os comandos elétricos, o motor elétrico de fato ele está aqui assim. E a bomba, né, é essa parte. Então essa parte aqui é a parte que não é energizada, é a bomba, né? E aqui é o motor. A gente vai ver cada uma dessas peças em seguida. Quando fabricada em termoplástico com fibra de vidro, reduz a corrosão e isola o motor, né? Então esse material aqui é um termoplástico, né? Aqui já é ferro, né? Mas tem bombas de maior potência, principalmente, que o termoplástico não iria aguentar a pressão, então elas são todas constituídas de ferro. A vantagem do termoplástico é que ele diminui a corrosão, né? Ele não sofre corrosão e ele isola essa carcaça aqui, essa parte aqui que é o corpo do pré-filtro, não fica energizado, tá? É claro que uma motobomba ela tem que ser instalada de uma maneira correta, com aterramento, né, para evitar que o corpo fique energizado. Mas se tiver algum problema nesse aterramento, o material termoplástico ajuda, né, a isolar e dificulta do operador tomar um choque. Deve ser instalada afogada ou no máximo a 1 metro acima do nível da água, se não instalar válvula de retenção, beleza? Então, o que é a bomba deve ser instalada afogada? Quer dizer que ela deve ficar abaixo do nível de água da piscina, né? De preferência abaixo da altura do fundo da piscina, tá? Porque daí a gente consegue então drenar toda a água da piscina, toda a água do tanque. E se tiver que desligar e ligar novamente durante essa drenagem, ela não vai pegar ar, beleza? Isso se ela estiver instalada, então, abaixo do nível do fundo da piscina. Se não tiver como, né, se a casa de máquinas ficar acima do nível da água, a altura máxima é 1 metro, a altura máxima indicada pela maioria dos fabricantes, e deve-se instalar uma válvula de retenção, tá? Essa válvula de retenção vai fazer com que a água da tubulação que joga a água aqui, né, na entrada da bomba, que é a tubulação de sucção, quando a bomba for desligada, se ela estiver instalada acima do nível da água, o normal é a água cair, né? A água vai, por gravidade, voltar para a piscina e a tubulação vai ficar seca, né? A água vai acabar caindo. Vamos supor que aqui tivesse uma tubulação, que assim tivesse uma tubulação, essa água ela iria cair e a tubulação ficaria seca. Quando a gente ligasse novamente a bomba, a tubulação estaria seca, sem ar, sem água, digo, só com ar, então a bomba não iria funcionar, ela não iria conseguir escorvar, expulsar esse ar todo da tubulação. Então o que se faz é instalar uma válvula de retenção, tá? Essa válvula de retenção, ela não permite que a água vá no sentido contrário. A água vai ter só um sentido, que é o sentido de ir até a bomba. Quando ela é desligada, a água não consegue retornar para a piscina. A válvula de retenção impede que isso aconteça, beleza? O pré-filtro deve ser limpo sempre que há acúmulo de sujidades, tá? Então o pré-filtro
Essa parte aqui a gente já em seguida vai mostrar para vocês com mais detalhes. Então, os componentes de uma motobomba, beleza? Aqui é a tampa do pré-filtro. Isso aqui é a tampa, tá? Ela é transparente normalmente para a gente poder enxergar a sujidade que está aqui no pré-filtro. Esse aqui é o corpo do pré-filtro, tá? Então toda essa parte aqui de termoplástico, tá? Nessa foto aqui ela foi cortada aqui para a gente poder ver os componentes internos, mas normalmente ela não teria cortado, obviamente. Então aqui tudo isso daqui é o corpo do pré-filtro, beleza? E ali em cima é a tampa do pré-filtro. Aqui é o cesto coletor, tá? Essa telinha aqui é o cesto coletor, ele está alojado aqui dentro, esse cesto. E aqui na frente ele tem uma entrada para água. Então aqui ele tem uma entrada sem essa telinha e todo o resto é telado. Então a sujidade vai ficar presa aqui e não vai conseguir continuar. Tá? O objetivo do pré-filtro, a gente vai ver, é impedir que a sujeira grosseira chegue no rotor, né? E aqui é o rotor. Então, essa peça aqui é a peça que vai girar, beleza? Essa parte aqui é a parte que gira. E quando ela gira, por essas aberturas aqui, ó, que a gente está vendo, a água é arremessada, né? Ela vai girar e a água vai ser arremessada. Como ela está dentro da voluta, que é essa parte amarela, tá? Que também está cortada, mas ela normalmente não teria cortada, a única saída que ela tem é para cima. Tá? A voluta ela é aberta em cima, então a água, quando o rotor gira, ela é jogada e acaba vindo para cima, e aqui vai ter a tubulação intermediária que vai ligar, provavelmente a água vai ser levada para o filtro, tá ok? Poderia também ser levada para um aquecedor ou para um outro equipamento. Então aquele ali é o rotor. O amarelo aqui, que eu não coloquei o nome, é a voluta, tá? Tem alguns pré-filtros, como de bomba Jacuzzi, por exemplo, da marca Jacuzzi, que não tem a voluta separada, tá? As bombas Sodramar têm a voluta separada. As bombas Jacuzzi, a voluta ela já é feita junto com o material plástico do pré-filtro. Então a gente não consegue substituir só a voluta, a gente tem que trocar todo o corpo do pré-filtro se a gente tem um problema na voluta. Selo mecânico é essa pecinha aqui, a gente vai ver com mais detalhes quando eu falar dele, né? É ele que faz o isolamento, tá vendo que aqui tem o eixo, ó. Aqui é o eixo. Esse eixo, ele vai lá dentro do motor, né? E é ele que quando gira, faz o rotor girar, tá? Então é o motor elétrico que está aqui, vai transformar a energia elétrica em energia mecânica, vai girar o rotor, o eixo, e o eixo vai girar o rotor, beleza? O selo mecânico é o que impede da água entrar no motor elétrico. Então ali o selo mecânico tem que estar funcionando bem direitinho para a água não atingir o motor elétrico. E aqui é o motor elétrico, beleza? Então vamos entender um pouquinho melhor aí o funcionamento da motobomba. O motor é acionado e gira o eixo convertendo energia elétrica em energia mecânica. Então, como eu já falei para vocês, aqui está o motor. A gente não vai entrar em detalhes como é que é o funcionamento do motor, que esse não é o objetivo da aula. Mas o importante é a gente saber que é ele que faz o eixo que está aqui girar, e como o rotor está preso, né, explicando novamente, ele vai fazer o rotor girar, beleza? É o eixo que gira o rotor. O eixo possui um rotor fixado em uma das suas extremidades, o qual é girado. Com o movimento do rotor é criada uma força centrípeta que expulsa a água contida em seu interior, criando uma região de baixa pressão, né? Imagina que quando essa água aqui do rotor ela for expulsa, o rotor tende a ficar seco, né? Mas ele não vai ficar seco, porque a pressão vai diminuir e o pré-filtro está cheio d'água. Como o pré-filtro está cheio d'água, como diminuiu a pressão, mais a água é succionada para dentro do rotor. E essa água é expulsa e assim forma um fluxo constante de água do pré-filtro para o rotor.
Como o pré-filtro também acaba sendo succionado e diminuindo a pressão, então ele succiona a água da tubulação. E essa tubulação vai dar lá no tanque, né, na piscina em si, e a água acaba sendo succionada para dentro da bomba. Essa região de baixa pressão é preenchida com a água succionada do pré-filtro, o qual também tem sua pressão reduzida, tá? Que nem eu expliquei para vocês. Para equilibrar a pressão do pré-filtro, é succionada a água da tubulação, a qual capta a água do tanque. Então é esse caminho que eu expliquei para vocês, é assim que se dá, basicamente, o funcionamento de uma motobomba. Então agora vamos ver peça por peça, né, dos componentes principais, né? A gente vai entender esses componentes que estão aqui, ó. Cada um deles a gente vai ver agora de maneira individual, tá? Como que é o funcionamento de cada uma dessas peças aqui de uma motobomba. Então, o primeiro componente de uma motobomba que a gente vai aprender é o corpo do pré-filtro, tá? Então aqui eu coloquei uma bomba da marca Jacuzzi inteira, né, uma motobomba inteira, mas o corpo do pré-filtro é só essa parte aqui, tá? É uma peça relativamente cara, porque pode ver que ela é boa parte da bomba é o corpo do pré-filtro, né? Ele acaba aqui, ó, tá? Ele acaba, deixa eu fazer melhor. Na verdade ele acaba aqui, ó. Que assim acaba o corpo do pré-filtro. Então, o corpo do pré-filtro é um reservatório de água que serve para expulsar o ar da tubulação e abrigar o cesto coletor de detritos, né? Então, a gente sempre vai acionar a bomba com o corpo do pré-filtro preenchido com água, tá? Isso aqui tem que estar tudo com água, ok? Essa água é um reservatório de água que é necessário para começar a fazer a bomba funcionar, porque quando essa água for succionada lá para o rotor, ela vai abrir um vácuo aqui nesse espaço e aí mais água vai vir da tubulação, beleza? Então a gente só pode acionar a bomba com o pré-filtro cheio. A outra função dela que a gente acabou de ver aqui é abrigar o cesto coletor de sujidades. Vem acoplado ao motor da bomba ou pode estar instalado separadamente em uma seção de tubulação anterior, tá? Então aqui é uma motobomba com pré-filtro acoplado, mas a gente também pode encontrar em piscinas só o motor e a parte do rotor, tá? Que está ali dentro ali, sem a parte do pré-filtro. É uma bomba, então, sem pré-filtro, e aí o pré-filtro ele vai estar instalado antes da bomba. Esse aqui é um pré-filtro que ele é instalado na tubulação, tá? Antes da bomba. Então a tubulação vai estar chegando da piscina, vai ir para a parte da bomba e o pré-filtro vai estar separado, tá? Tem piscinas de grandes dimensões, principalmente, que tem várias bombas e aí tem menos pré-filtros. Então, um pré-filtro é utilizado para mais de uma bomba. Em algumas bombas não há voluta e o corpo do pré-filtro que direciona a água é recalcado pelo rotor, tá? Então, como eu falei para vocês, tem algumas bombas aí que não tem a voluta separadamente e é o próprio corpo do pré-filtro que direciona a água, né, recalcada, a água impulsionada. Agora o cesto coletor de sujidades, em detalhes para vocês. Então aqui é por onde a água ela chega na bomba, ela tem essa abertura, tá? Então a sujeira, né, uma folha, por exemplo, uma folha consegue entrar, uma outra sujidade, ela vai ficar lá dentro, mas ela não vai conseguir sair, porque lá atrás, aonde tem a comunicação com o rotor, não é aberto. Então a sujeira ela entra, mas não sai, impedindo de entupir aí o rotor. Então, o cesto coletor é responsável pela retenção das sujeiras mais grosseiras que poderiam entupir os pequenos orifícios do rotor. Então aqui a gente está vendo um cesto coletor bem sujo, né? Então é isso que pode acontecer numa piscina há muito tempo funcionando, que não há limpeza do cesto coletor. O que vai acontecer? É tanta sujeira acumulada aqui que a água que vai chegar, que vai ser succionada,
talvez ela não consiga passar para o rotor. Ou seja, o rotor que está aqui dentro, ele vai funcionar a seco. E aí pode queimar a bomba, pode estragar a bomba. Tá? Então, por isso que é importante manter o cesto coletor razoavelmente limpo. Porque a água tem que fluir. Que mais? É apenas encaixado no pré-filtro, pode ser removido sem o uso de ferramentas. Aqui embaixo, na parte de baixo dele, tem uma ranhura, né? Essa ranhura ela é encaixada, né, lá no corpo do pré-filtro, e aí então o cesto coletor não vai girar. Tá? Pode acontecer o quê? Se colocar um cesto coletor de uma bomba, né, de uma motobomba, em outra, que essa ranhurazinha aqui não encaixa lá no corpo do pré-filtro, o que pode acontecer? O cesto coletor ele vai girar dentro da bomba, ele pode girar, e aí essa abertura que deveria estar na frente vai ficar lá para trás. E aí a água que chega aqui, como não vai mais ter abertura, ela vai ser bloqueada pela sujidade. E aí de novo a bomba vai funcionar a seco e pode queimar a bomba. Verificar frequentemente o estado do cesto, a fim de evitar que o mesmo, por estar quebrado ou mal encaixado, permita que sujidades passem e danifique o rotor da bomba. Então a gente tem que cuidar para ver se não tem uma partezinha dele que esteja quebrada. Tá? Se tiver algum quebrado, a sujidade passa e aí vai estragar o rotor da bomba. Tá? Travando o rotor da bomba, o que vai acontecer? Vai travar o eixo da bomba, o motor vai ficar forçando o eixo não vai girar, vai superaquecer, né, as bobinas de fio de cobre dentro do motor e aí pode queimar a bomba. Então o prejuízo pode ser bem grande. Um cestinho coletor de sujidades não é tão caro, mas ele pode, se tiver quebrado ou mal encaixado, queimar a bomba por conta dele, porque a sujidade passou para o rotor. Ao recolocá-lo no pré-filtro, tomar cuidado para que esteja na posição correta, né? Então ele tem que estar com essa abertura aqui para frente, onde a água chega no corpo do pré-filtro, e o encaixezinho, aquela ranhura que tem lá embaixo, bem encaixadinha no corpo do pré-filtro para ele não girar. Agora a tampa do pré-filtro, né, que vai em cima do corpo do pré-filtro, né, tampando ali, não deixando a água escapar. Propicia visibilidade ao conjunto interno e facilita a remoção do cesto coletor. Né? Então, como ela é de um acrílico transparente, ela propicia visibilidade. A gente consegue ver se tem sujidade no cesto sem precisar abrir ele. E facilita também a remoção do cesto coletor. Né? Se a gente viu que tem sujeira dentro do cesto, a gente vai desligar a bomba e pela tampa do pré-filtro a gente vai conseguir remover o cesto coletor e limpar o pré-filtro. É fixada no corpo do pré-filtro por um anel trava ou, né, pela porca da tampa do pré-filtro. É a mesma peça, tá? Essa peça que a gente está vendo aqui azul, né? Dependendo do fabricante, tá? Só a parte azul, não a tampa em si. Essa parte azul ela é chamada por alguns fabricantes como anel trava, por outros é chamada de porca da tampa do pré-filtro, tá ok? A vedação é complementada por um anel de borracha. Então aqui embaixo da tampinha da parte transparente, né, da tampa do pré-filtro, tem um O-ring, né, ou um anel de borracha, que a gente sempre vai ter que encaixar ele no corpo do pré-filtro para vedar. É ele que veda, tá? Não é... Muita gente acha que o anel trava tem que ser apertado muito para não vazar água. Na verdade, não. A gente só precisa apertar o anel trava com a mão levemente, tá? Não precisa apertar muito, porque a própria sucção da bomba vai empurrar a tampa para baixo. Então, se não estiver vazando água com a bomba desligada, quando ligar,
a chance é muito menor, porque a sucção da bomba empurra a tampa para baixo. Então, com a bomba desligada, a gente dá um aperto com a mão no anel trava, não vazou água com ela desligada, não vai vazar com ela ligada, tá? Quem veda a água não é a força que a gente aplica aqui no anel trava, e sim é o O-ring, né? O anel de vedação. Esse anel, sim, se ele estiver rompido ou estiver faltando, com certeza vai vazar água. Agora o rotor, né? Então, aqui é a parte que ele está conectado no eixo, né? Aqui tem uma rosca, e aí ele está conectado lá no eixo, e esse eixo vai lá para o motor, tá? Por aqui é onde sai a água. Ele vai girar e vai expulsar a água. Aqui é por onde a água entra, aquela água que foi recém-pré-filtrada ali no cesto coletor. Beleza? Então, o rotor é fabricado em material termoplástico, alumínio ou ferro fundido, tá? Bombas de maior potência vão utilizar ferro fundido ou alumínio. As bombas aí até 3 CV de piscina, quase sempre é feito de plástico, né? Um material termoplástico é um material que suporta um certo aquecimento sem deformar. As hélices podem ser fechadas ou abertas. As fechadas são apropriadas para líquidos relativamente limpos, como a água de piscina. Então, pode ver que as hélices, na verdade não pode ver, mas as hélices estão lá dentro. Tem umas ranhuras lá dentro, né, que são as chamadas hélices. E aí a água passa por entre elas, tá? Por entre as hélices. Tá fechado, né? Tem essa parede aqui e tem essa parede. Em bombas, por exemplo, para impulsionar, né, para bombear esgoto doméstico, não é fechado, tá? Então essa parede aqui não teria só a parede, uma das paredes. E aí as hélices são abertas. Isso dificulta, né, o entupimento, tá? Mas bomba utilizada em piscina é sempre com o rotor fechado, porque ele acaba sendo mais eficiente. Então a água é succionada pelo centro e expelida lateralmente, formando um disco de água, o qual é direcionado pela voluta para a tubulação, tá? Então aqui tem umas setinhas que explicam mais ou menos isso que eu estou falando para vocês. Isso aqui vai acontecer dentro da voluta, ou se não tem voluta, a voluta ela é incorporada no corpo do pré-filtro, como é nas bombas jacuzzi, e a água então, nesse disco que vai formar aqui em volta do rotor, é direcionada para cima, né? Ela é recalcada para cima, quem conduz ela é a voluta. O selo mecânico é a peça responsável pela vedação interna da bomba. Sua função é evitar que a água vaze entre o eixo do motor e o rotor, tá? Então, como eu expliquei já, o rotor está dentro da água, está girando, a água poderia passar para dentro do motor, né, acompanhando o eixo poderia fazer como se fosse uma ponte, ligando a bomba à parte interna do motor, né? Então, se a gente tiver algum problema com o selo mecânico, que é isso aqui tudo, a água vai conseguir usar essa ponte, né, que é o eixo, enquanto ele estiver girando ou estiver parado, vai fazer essa ponte, vai ir lá do rotor, a água vai conseguir entrar no motor, e aí quando a gente, primeiro que vai começar a oxidar, né, os rolamentos, vai começar a dar barulho, e a água pode chegar lá nas bobinas do motor, dar um curto-circuito e queimar a bomba. É composto de uma peça de borracha e uma mola que reveste um anel de cerâmica. Então a gente tem um anelzinho de cerâmica aqui em cima, tem essa parte de borracha e tem a mola, tá? Tudo isso depois se repete aqui na parte de trás, na parte de baixo, né? Então a gente tem duas partes similares e a mola no meio. O rompimento acontece quando há um aumento demasiado na pressão, né, da parte da bomba, por falta de água no sistema ou por desgaste natural, né? Se a bomba funcionar a seco,
o eixo vai girar muito rapidamente, porque não vai ter o peso da água, né, dificultando dele girar, então ele vai girar muito rapidamente, vai superaquecer o selo mecânico e ele vai acabar rompendo, tá? Mas também pode romper por desgaste natural, né, após muitos e muitos anos funcionando, né, mesmo que esteja tudo direitinho, se ele não for trocado, ele vai acabar desgastando aqui a parte da cerâmica ou a parte da borracha e ele vai deixar de funcionar, deixar de vedar a água. Substituir o selo mecânico logo que observado o comprometimento da peça. Sem essa vedação, a água penetra no motor. Então já foi explicado isso daí. Então agora, o último componente de uma motobomba é o nosso motor elétrico, né? Aqui a gente está vendo aqui, ó, a bobina, né? Tem aqui a bobina. Uma das partes da bobina, né? Ela continua, aqui por dentro continua tendo esses fios de cobre. Então tem uma parte da fiação do estator que não gira e outra parte que está aderida ao eixo. O eixo estaria aqui dentro, tá? E esse eixo também tem fios de cobre na bobina. Então quando liga, né, a bomba na energia, vai formar um eletroímã. E aqui, essa parte aqui o eletromagnetismo dessa parte da bobina, né, vai repelir essa parte e aí vai fazer com que ele gire. Beleza? Então, basicamente, o funcionamento de uma bomba é isso, tá? É formado um eletroímã e a parte da bobina, né, dos fios de cobre que estão presos no rotor, eles vão ser repelidos pela parte do eletroímã que está fixada no corpo do motor elétrico. E como um vai repelir o outro, vai começar a girar o rotor. Girando o rotor, vai girar girando o eixo, vai acabar girando o rotor que está lá dentro da parte molhada da motobomba e ele vai começar então a impulsionar a água. Então, o motor elétrico tem a função de conversão da energia elétrica em mecânica pela interação entre correntes elétricas e campos magnéticos, né? Dessa maneira que eu expliquei aí, bem grosseiramente, mas é só para a gente entender de maneira básica. Geralmente, né, o motor elétrico ele queima devido a curtos-circuitos causados por falhas no material isolante ou na rede, ao qual estão ligados, né? O motor elétrico aqui, as bobinas, elas são isoladas. Ó. Aqui por fora desses fios de cobre tem um isolamento, tem um material aqui que isola. Tá? Se a bomba superaquecer, né, o motor superaquecer, por exemplo, se ligar a motobomba sem água, o rotor vai girar muito rapidamente, porque o eixo está girando mais rápido, né? O RPM foi aumentado muito, demasiadamente, e então vai começar o quê? Vai começar a superaquecer o motor, né? A parte elétrica. Esse isolamento que a gente está vendo aqui, ó, ele vai pegar fogo, ele vai queimar. Acabando com esse isolamento, vai haver aqui a energia ela vai fluir de maneira errada, não vai fluir pelo caminho certo e vai haver um curto-circuito, tá ok? De maneira grosseira, é esse o funcionamento de uma motobomba e é por isso que ela queima se não tiver água na parte da bomba. Então, ligar a bomba sem água ou com vazamento no selo mecânico pode causar um curto-circuito, não é mesmo? Então, como eu expliquei para vocês, um vazamento no selo mecânico é uma pecinha barata, tá? Pode dar um baita de um prejuízo, pode queimar a bomba. Então chegamos no fim de mais uma aula. Nessa aula a gente pôde entender como é que é o funcionamento básico de uma motobomba, né? A gente viu os principais componentes de uma motobomba, entendeu? A gente consegue agora identificar eles, sabe para que cada um deles serve, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, aperte aí no botão gostei para receber mais conteúdos semelhantes a esse e você continuar aí fazendo o nosso curso. Beleza, galera? Tamo junto e até a próxima aula.